Você sabe o que é educação ambiental e qual é a importância da educação ambiental? Nós vamos falar da educação ambiental sobre diferentes perspectivas e abordagens. Nós vamos fazer referência ao Congresso de Educação Ambiental que aconteceu em Bijagô, na Guiné-Bissau. Nós tivemos vários países a falarem da educação ambiental de formas diferentes, passando experiências dos seus países. Foram cerca de 40 países a falarem sobre educação ambiental. Mas nós temos dois convidados super especiais e internacionais que nos vão falar sobre diferentes perspectivas dos seus países sobre a educação ambiental. Confira a seguir. Até já. Eu sou a Marília, eu sou professora da Universidade Federal do Paraná, no Brasil, e trabalho com educação ambiental desde os anos 90, tenho dedicado as minhas pesquisas, as minhas publicações à educação ambiental, principalmente no que se refere ao sistema de ensino, à formação dos professores e, nesse momento, também às mudanças climáticas, que tem sido um dos grandes desafios da educação ambiental. Como nós podemos auxiliar a população em estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Então, a minha participação aqui no Congresso, no 5º Congresso Lusófono, tem esse sentido de poder fazer uma reflexão junto com a comunidade, com os companheiros da educação ambiental que atuam nos países de língua portuguesa e poder trocar experiências para que a gente consiga avançar com o trabalho, porque é um desafio muito grande. A temática ambiental é uma temática muito complexa e que nós não conseguimos resolver desde um único país. Nós precisamos conversar, precisamos dialogar e precisamos encontrar soluções ou mesmo estratégias comuns para poder avançar esse processo. Nós estamos a falar para Moçambique e nós queremos construir a geração consciente em Moçambique. E os nossos telespectadores de certeza querem saber de si o que é educação ambiental e principalmente como é que está, qual é o estágio da educação ambiental no Brasil. Bom, em relação ao que é educação ambiental, nós temos a educação ambiental ela começa no final dos anos 60, quando são reconhecidos em eventos internacionais que tratam da questão ambiental, que não basta apenas tratar das questões técnicas, é preciso preparar a população para enfrentar esse problema. A estratégia de construir respostas desde a sociedade civil é através do processo educativo. A educação ambiental, ela se associa, então, nos anos 70, aos movimentos ambientalistas, aos movimentos ecologistas, movimentos de contracultura, movimentos de reivindicação de outros comportamentos sociais. Já que, naquele momento, o planeta começa a tomar consciência de que a ação humana ela tem uma consequência em relação ao meio ambiente. Então, aquilo que nós chamávamos de uma crise ecológica ou de problemas ecológicos, passamos a compreender não só como problema ecológico, mas como problema ambiental e principalmente como um problema social. Hoje, a educação ambiental ela trabalha muito mais com perspectivas da sociologia, da ação comunitária, de construir respostas desde a ação social, muito mais do que por um processo ecológico, de pensar que os ecossistemas eles têm um processo de reconstrução espontânea. Não, a ação humana interfere no meio ambiente e a ação humana precisa também encontrar mecanismos de uma convivência com a natureza de forma mais respeitosa. O ser humano é parte da natureza. Quando nós falamos em natureza, nós falamos de nós mesmos, nós falamos do ser humano como mais uma espécie dentro de uma cadeia. Mas, infelizmente, a ação humana ela acaba tendo um impacto muito grande no meio ambiente. Hoje nós vivemos uma grande crise que se manifesta através das mudanças climáticas. Nós temos alterações no clima, nós começamos a sofrer eventos extremos, coisas que acontecem de forma imprevisível e que nós precisamos nos preparar para isso, nós precisamos enfrentar isso. E nós, como sociedade planetária, precisamos enfrentar isso em conjunto. Não se trata de um problema de um único país. Todos nós, todos os seres humanos desse planeta, temos responsabilidade em construir alternativas. Isso não tem sido fácil. E um dos problemas que nós temos enfrentado é justamente a perspectiva da justiça ambiental. Países que pouco contribuíram, por exemplo, para as mudanças climáticas, são os países mais afetados.
mais do que isso, são os países que menos têm informação em relação às mudanças climáticas. Já agora, em jeito de provocação mesmo e de insistência, como é que está a educação ambiental no Brasil? Especificamente no Brasil, de uma forma concreta, como é que ela está em termos de saúde, a educação ambiental? Perfeito. Nós vivemos na década no início dos anos 2000 no Brasil, um momento importante de construção. No final dos anos 90, nós tivemos a aprovação da nossa Lei de Educação Ambiental e da Política Nacional de Educação Ambiental. E isso nos deu um grande avanço no sentido da institucionalização da educação ambiental, não só nos currículos escolares, mas na ação que ocorre fora da escola. Com isso, nós tivemos também a institucionalização do que no Brasil nós chamamos de órgão gestor da educação ambiental. Uma articulação entre o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, para realizar ações de educação ambiental. Hoje, nesse momento no Brasil, nós tivemos uma eleição no final do ano passado, tivemos uma mudança política, uma mudança de governo, e não só uma mudança de governo, nós tivemos uma mudança de perspectiva política. Nesse momento no Brasil se institui uma política que não tem priorizado as questões ambientais. Uma das manifestações que mais nos preocupa aos educadores ambientais é justamente a extinção do órgão gestor. A educação ambiental foi extinta no Ministério do Meio Ambiente, foi extinta no Ministério da Educação, e isso nos causa uma grande fragilidade, porque nós não temos representação, força dentro das instituições governamentais. Claro que a sociedade civil, os educadores ambientais têm se manifestado, temos tentado construir mecanismos de resistência a esse desmonte da educação ambiental, mas nem sempre o nosso trabalho tem sido reconhecido ou nem sempre nós temos encontrado respostas em relação a isso. A educação ambiental ela é fundamental não só para o Brasil, ela é fundamental para todo o planeta. E nós lamentamos que tenhamos aí uma restrição de recursos, de investimentos e que não tenha se reconhecido a importância de toda a trajetória dos educadores ambientais, que é uma trajetória de mais de 40 anos. Então, as notícias do Brasil não são muito boas em relação à educação ambiental. Um dos temas que nós íamos ver agora na conferência é em relação aos caminhos e desafios da educação ambiental. Claramente que a Marília vai trazer a perspectiva do Brasil, mas mostra-nos um pouco desta perspectiva e fala-nos um pouco destes caminhos e desafios que o meio ambiente ou a educação ambiental tem no Brasil. A palestra de hoje era justamente falar sobre o principal tema do nosso evento, que é a questão das migrações. Nós temos várias pesquisas que demonstram, alguns autores já falam de um processo de migração invisível, que são as pessoas que se deslocam por algum motivo, e aí dentre esses motivos estão as guerras, a violência, questões ambientais, que se deslocam, desemprego, que se deslocam por algum motivo e são considerados refugiados, dependendo do processo de migração. O que acontece? Isso, desse deslocamento, desse processo de migração, 70% a 80% dele tem sido determinado por causas ambientais, secas, inundações, consequências de mudanças climáticas, e se cria aí uma nova figura, que é o que a ONU tem reconhece num documento desde 1985, que é o conceito de refugiado ambiental. Nós que trabalhamos com educação ambiental temos uma grande responsabilidade em relação a isso. A partir do reconhecimento de que existem seres humanos nesse planeta que hoje são refugiados ambientais, nós precisamos encontrar estratégias para minimizar esse problema. Essa é uma questão que afeta sobremaneira aos países lusófonos, principalmente os países lusófonos que estão no hemisfério sul. Nós temos grandes deslocamentos na África, nós temos grandes deslocamentos no Brasil. Um estudo no Brasil aponta que nós tivemos entre 2000 e 2017 8,8 milhões de pessoas que se deslocaram das suas regiões. Desses 8 milhões, 6,4 milhões de pessoas se deslocaram por causas ambientais. São considerados migrantes invisíveis. Por quê? Porque a visibilidade da migração ela se dá quando o imigrante chega à fronteira. É o que acontece com os imigrantes latino-americanos quando chegam à fronteira dos Estados Unidos, é o que tem acontecido com os imigrantes africanos quando chegam na costa sul da Europa, é o que acontece com os imigrantes que vêm da Síria e chegam ao leste da Europa. Quando as migrações são feitas dentro dos países, é muito difícil de calcular esse movimento.
No Brasil, o cálculo que foi feito entre 2000 e 2017 é de 6,4 milhões de pessoas. Nos nossos países, nos países da CPLP, nós precisamos encontrar estratégias para reverter esse processo e para avançar com a educação ambiental. Em 2015, em Dili, foi realizada uma reunião extraordinária de ministros da educação da CPLP. Nessa reunião, se formulou um documento, esse documento está disponível no site da CPLP. Nesse documento, a CPLP ela recomenda ao seu secretariado executivo a elaboração de um sistema integrado de estatística para a educação. Para nós que trabalhamos com educação ambiental, esse processo ele é fundamental, porque nos permitiria ter acesso a dados que hoje é muito difícil alcançar, porque nem todos os países têm sites de transparência dos seus dados, nem todos os países têm mecanismos claros de coleta desses dados, mas nós precisamos saber exatamente qual é o panorama, por exemplo, dos sistemas educativos nesses países. Qual é a porcentagem da população que está dentro das escolas, que é estudante. Por exemplo, Brasil e Cabo Verde têm cerca de 25% da sua população como população escolar. Países como Portugal, esse número desce para entre 10% e 15%. Eu não tenho os dados de países como o Príncipe, por exemplo, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola. Possivelmente nesses países a comparação entre a população total do país e o número de crianças em idade escolar seja alto. Isso é um indicador importante para a educação ambiental, porque nos diz que se conseguimos atuar dentro do sistema educativo, nós alcançamos grande parte da população. E a população em uma idade perfeita para essa formação. Além disso, a escola tem algumas características que é garantia de tempo e espaço curricular. O ponto de partida disso, na minha opinião, é uma formação insistente em relação aos professores. Se nós não conseguimos fazer uma boa formação para os professores, se nós não conseguimos formar esses profissionais, nós não conseguimos incidir dentro dos sistemas de ensino. São eles que tomam a decisão final. São eles que transformam políticas públicas em ação. São eles que fazem a formação direta das crianças. Então, nós temos, por um lado, uma indicação da própria CPLP de que é preciso organizar esses dados da educação, principalmente dos sistemas de ensino, e, por outro lado, nós temos uma demanda da formação de professores. Uma coisa depende da outra. Sem termos esses dados, sem sabermos exatamente que sistemas de ensino nós temos nos nossos 9 países, é muito difícil que nós consigamos articular uma ação comum. Uma ação comum que precisa respeitar as diferenças que nós temos, as diferenças culturais, as diferenças estruturais, mas que precisa nos aproximar em muitas identidades que temos comuns e principalmente nos problemas que temos comuns. Pobreza é um problema que afeta a maioria dos países de língua portuguesa. Precisamos enfrentar isso juntos. Não podemos separar problema social de problema educacional. Problema social, ele tem que estar junto com o processo educativo. Para nós fazermos um processo de formação da educação ambiental, nós precisamos compreender a realidade social. Para isso, nós precisamos tomar consciência de que realidade é essa. Quem somos? Quais são os nossos dados? A quantidade de escolas, a quantidade de professores, a quantidade de estudantes, as estruturas dos sistemas de ensino, o potencial e a participação das universidades, os projetos, as ações de educação ambiental que existem, quais as que foram mais exitosas, quais as que foram que não surtiram efeito e por que não surtiram efeito, como nós podemos reforçar isso, quais são os nossos potenciais internos dos países em termos de políticas públicas, quais são os nossos potenciais internos em termos de formadores, quem são as pessoas que estão estudando isso, que podem atuar na formação. Acho que esse é o nosso maior desafio hoje nos países de língua portuguesa, nos conhecermos. O que um autor brasileiro diz, que é Paulo Freire. Paulo Freire fala da tomada de consciência. Acho que nesse momento, o grande desafio que nós temos para avançar no nosso grupo de países lusófonos, nos congressos lusófonos, é a possibilidade de tomar consciência da realidade dos nossos países. E a partir disso, identificando fortalezas, identificando limites, poder fazer propostas mais concretas, propostas mais reais, propostas que estejam mais ajustadas à realidade que nós temos, sem criar falsas expectativas, sem difundir falsas promessas, trabalhar dentro das possibilidades que temos.
Marília, nós adoraríamos ficar 1 hora, 2 horas a conversar consigo, mas o tempo em televisão é dinheiro. Mas eu queria só que deixasse algum conselho prático para todo telespectador que está em casa. O que é que ele poderia fazer para contribuir para a educação ambiental? O que é que ele poderia fazer para minimizar os problemas ambientais? Eu acho que o principal caminho é conhecer melhor a realidade. Tentar compreender melhor os problemas. Muitas vezes nós cometemos erros em relação ao meio ambiente, não porque não queremos protegê-lo ou porque não achamos isso importante, porque não conhecemos. Quando queimamos o plástico e pensamos que com isso estamos resolvendo um problema ambiental. E na verdade não, estamos criando um outro problema ambiental, estamos fazendo mal à saúde, ou quando não damos um destino correto aos resíduos que produzimos dentro da casa e colocamos isso em qualquer lugar e contaminamos o solo, e esse solo contaminado contamina a água que tomamos depois e adoecemos em relação a isso. Então acho que todos nós, cidadãos desse planeta, se queremos contribuir, acho que o primeiro passo é buscar informação. Buscar informação, seja através dos especialistas, seja através da internet, seja através da televisão, mas buscar essa informação. Eu acho que quanto mais nós tomarmos consciência dos problemas ambientais, quanto mais nós tivermos informação, mais possibilidade, mais potência de atuação nós temos. Então, eu acho que se alguma coisa nós podemos avançar, eu acho que é nesse sentido, buscar informação. Para a realização deste congresso tão importante, nós tivemos uma mão mágica, um responsável, um guerreiro atrás disso, que é o Joaquim Pinto. Ele vai se apresentar aqui e vai cumprimentar o telespectador. Como está, Joaquim? Olá, muito boa tarde, é um prazer estar com todos os telespectadores e sou Joaquim Ramos Pinto, presidente da Associação Portuguesa de Educação Ambiental e também da Rede Luso, colaborando em projetos de cooperação com os países da CPLP. Está a falar para Moçambique, está a falar para o programa Construindo a Geração Consciente. É um desafio agora nós levarmos este programa para aqui e queríamos ouvir a sua opinião acerca de um programa televisivo. Qual a importância de um programa televisivo ambiental? A importância de um programa televisivo de temas ambientais é mais do que importante, é urgente, é necessário. É obrigatório mesmo, dentro do que é a programação jornalística, dentro do que é a programação de todos os responsáveis por comunicar os temas relacionados com o ambiente, de forma a que possam contribuir de uma forma muito direta para processos educativos, para a educação ambiental. E já entrando para a educação ambiental, que é a sua praia, Joaquim, diga-nos o que acha que seja educação ambiental e qual é o papel da educação ambiental, sempre na perspectiva do seu país, por favor. Simplificando, a educação ambiental é um processo de consciencialização das pessoas para que tomem atitudes responsáveis. Isto é, nós conseguirmos aprender formas de agirmos com consciência. Nós sabermos que ao termos uma atitude, ela é benéfica para o ambiente e é benéfica para a relação do ambiente com as pessoas. Por exemplo, falando de questões concretas, que os nossos ouvintes também gostam de concretizar estas situações. Quando eu vou fazer uma compra, eu posso comprar porque preciso de um determinado produto, mas posso comprar de uma forma consciente, eu saber o que quero, saber a origem do produto, se é um produto da terra, se é um produto que é importado. A importação implica transporte, implica embalagem, implica mais riscos para o ambiente e para o planeta. Então eu posso optar e ver, não, eu posso optar por frutas da época e não consumir frutas de outros países que não são da época. Ou eu posso comprar um determinado produto que possa ser reutilizado ou possa ser reciclado, não produtos que são utilizados de utilização única. Portanto, isso em Portugal, como colocou essa questão, Portugal está a trabalhar muito nesta situação de eliminar a utilização de produtos de utilização rápida, descartáveis, os descartáveis, e isso leva, por um lado, a trabalharmos através da educação ambiental, a sensibilização, a tomada de consciência para os efeitos da utilização do descartável e, ao mesmo tempo, políticas ambientais que ajudem neste processo de educação ambiental, neste processo de
pensarmos duas vezes antes de agirmos. Nós, muitas vezes, podemos também, outro exemplo, juntarmos-nos num grupo de amigos, vamos sair à noite, por exemplo, estamos a falar para jovens, que vamos programar uma saída e muitas vezes cada um leva o seu meio de transporte, ou vão dois no meio de transporte, nas cidades principalmente. Então podemos pensar, combinar e utilizarmos todos um meio de transporte ou rentabilizar os meios de transporte. Isto são atitudes que, quando nós decidimos esta opção, estamos a tomar a decisão de uma forma consciente ambientalmente. Portanto, tomar consciência ambiental e agir com consciência ambiental. E de forma concreta, Joaquim, qual é o estágio da educação ambiental em Portugal? Como é que está a saúde do meio ambiente em Portugal? Felizmente, a educação ambiental nos últimos 4 anos tem tido um grande dinamismo por parte da sociedade civil, mas também das escolas, das empresas e mesmo das organizações da administração pública. Isto está associado a uma estratégia nacional de educação ambiental. Isto é, quando nós não temos medidas políticas que incentivam a prática da educação ambiental, leva a que as pessoas, muitas vezes, é mais por voluntariado, são aquelas pessoas que estão comprometidas. Quando há uma política, e no caso de Portugal foi aprovada, foi elaborada e aprovada a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, e que poderá ser um bom exemplo, como outras, mas poderá ser um exemplo para ser utilizado também como base nos outros países da CPLP e em especial em Moçambique. Moçambique pode, através destas experiências que resultam da aplicação da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, adaptar e trabalhar programas de educação ambiental, estratégias regionais ou mesmo a estratégia nacional. Neste encontro em que nos situamos, portanto, contextualizamos neste 5º encontro de educação ambiental dos países da CPLP, traz-nos essa reflexão, a importância de trabalharmos na comunidade dos países da CPLP estas experiências, estas partilhas, as partilhas das políticas, partilhas de programas de investigação, mas também de práticas nas comunidades e práticas com os jovens que estão presentes e os jovens que têm de ser chamados na definição das políticas públicas de ambiente e de educação ambiental. Como é organizar uma conferência e ter vários ambientalistas aqui? E qual a expectativa que tem do Congresso? Organizar uma conferência nesta dimensão de âmbito internacional começa a ser por representar uma grande responsabilidade de quem organiza. Neste caso foram os nossos companheiros, irmãos da Guiné-Bissau, mas com um apoio da Associação Portuguesa de Educação Ambiental, que tem uma experiência na organização de eventos e na dinamização da rede lusófona de educação ambiental. Significa, para a organização, e aqui partilhando um pouco a minha perspectiva com a perspectiva do que foi dos nossos companheiros da Guiné-Bissau, é um desafio e é um afirmar da nossa coragem, até onde vai a capacidade de levarmos a coragem em condições como estas que nós encontramos nos Bijagós. É efetivamente um despertar de todas as capacidades que têm as pessoas, mas também todas as equipas que são necessárias ir envolvendo neste processo. Organizar um congresso desta dimensão é criar parcerias, é sabermos que não conseguimos fazer sozinhos. Portanto, há rostos que aparecem sempre, aqui na Guiné-Bissau, o rosto de Fernando Saldanha, o rosto do Justino Biai, diretor do IBAP, do deputado, ou dos reglos, poder tradicional, são rostos que aparecem, mas estas pessoas representam muitas outras equipas que estão conjuntamente a trabalhar. Portanto, implica solidariedade. Nós, se queremos desenvolver um programa desta natureza, juntar pessoas num congresso ou numa outra atividade que seja a nível nacional ou regional, temos que ter essa capacidade de envolver, de integrar pessoas,
de integrar a diversidade, de integrar todas as minorias. Há minorias invisíveis na educação ambiental, que são os principais protagonistas por manter os nossos ecossistemas com determinada qualidade. Hoje o Régolo dizia, nós estamos aqui, nós sentimos que os peixes começam a desaparecer em determinadas épocas quando temos uma grande quantidade de pescadores que vêm de fora. Então nós temos que criar processos de gestão comunitária que controlem as pescas. Nós temos que encontrar modelos de gestão comunitária que consigam responder às nossas necessidades e só enquanto necessidades, não extravasar o que são as nossas necessidades. Então implica, sobretudo, parcerias, implica relacionar a sociedade civil com o poder político. Há necessidade de conversarmos, de articularmos, independentemente. A sociedade civil tem um papel importante na sociedade e os nossos decisores políticos têm que compreender e aceitar e reconhecer o papel dessa sociedade civil, que muitas vezes respondem e colaboram a situações que os próprios governos não conseguem por muitos fatores. Então recorrem-se e podem-se recorrer da sociedade civil, mas ao mesmo tempo uma parceria em que os governos reconhecem o papel destas organizações. E muitas vezes um estímulo de reconhecimento, de apoio, faz com que se mobilizem mais pessoas. Então, trazendo os atores políticos, trazendo o poder tradicional, trazendo as empresas comprometidas com um planeta melhor, empresas que assumem que apoiando um evento, uma iniciativa, vai estimular mais pessoas, não só olhando para a parte da imagem da empresa, que normalmente também pretendem ter esse efeito, mas mais do que isso é dizer, nós estamos aqui porque queremos estar aqui. A imagem vem depois, o marketing que se cria à volta das empresas que apoiam vem depois. Portanto, estes compromissos que se têm, que se conjugam todos para a realização de um grande evento como este, é essencial, é essencial. É fato, a educação ambiental é importante e é mais importante ainda para construir uma geração consciente. É consciente? Fique conosco. Até lá!